2. Tá saindo, né? Tá bom? Então tá bom. Som. Deixa eu for falar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos iniciar a palavra do Senhor, a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvavam com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvavam o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hino número 11, Trindade Santíssima. Vamos entoar. Os irmãos que puderem ficar em pé, vamos entoar o hino de número 11. Oh
nosso Pai. Te agradecemos por mais um domingo diante de Ti, Senhor, através do Espírito do Senhor, que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas famílias, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por tudo que o Senhor tem, com o cuidado que o Senhor tem tido com cada irmão aqui presente, Senhor. Ó Deus, agora, Pai, na Sua presença, Senhor, eu lhe peço que o Senhor esteja conosco na pregação do Evangelho, que vai ser feita pelo presbítero Renato, Senhor. O Senhor abençoe a vida dele, que ele possa estar ungido de Ti, iluminado por Ti, para engrandecer o Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Continuando ainda a leitura bíblica no livro de Crônicas, os irmãos que quiserem se assentar, podem se assentar. A leitura do versículo de 2 Crônicas, do capítulo 7, continuando de 4 até 10. Versículo 7, de 4 até 10. Então é assim. Então o rei e todo o povo ofereceram um sacrifício diante do Senhor. Ofereceu ao rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo o Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam o holocausto e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que Salomão fizera não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque 7 dias já haviam celebrado a congregação do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel e seu povo. Amém. Diante da misericórdia de Deus, hoje nós temos o sacrifício perfeito. Jesus é o nosso sacerdote real. E diante de Jesus, e é agora que nós estamos pedindo perdão pelas nossas faltas, porque o Senhor foi misericordioso conosco a todo o tempo, cumprindo assim
na cruz de Jesus, a cortina se rachou ao meio. Agora nós não precisamos mais orar naquele lugar, podemos orar em qualquer lugar, pois o Senhor está conosco. O Espírito do Senhor nos guie e nos trate de todas as nossas faltas. Eu pedi uma oração do irmão Maurício, que vem aqui à frente, por favor, irmão. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, nós te rendemos graças por esse momento, Pai, pelo privilégio que temos em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, Pai. Obrigado pela certeza da salvação e que através da sua pessoa, Pai, nós temos livre acesso para colocar no seu santo altar as nossas faltas, os nossos pecados, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve e atende, Pai, quando colocamos no altar tudo aquilo, Pai, que ansiamos de transformação e mudança para o nosso ser. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, através da sua palavra, e que o Senhor esteja sempre conosco, Pai, nos direcionando e nos dirigindo, Pai. É no nome precioso de Jesus que eu oro e agradeço nesse momento. Amém. Obrigado. Continuando louvor ao nosso Deus, hino de número 57, por favor, solta o hino de número 57. Os irmãos que quiserem ficar em pé para entoar o hino de número 57, pode assim fazer assim. Nos
Os irmãos vai soltar o louvor? Vamos sim. Então vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com mais 2 louvores. Senhor, todo
Os irmãos podem se sentar. Damos graças a Deus de estar mais uma vez aqui com os irmãos, juntos, reunidos para adorar ao Senhor. Aqueles que não estão conosco, que estão acompanhando em casa também, queremos saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E é uma noite, irmãos, especial, porque nós saímos de casa para louvar ao nosso Deus. Chegamos aqui, encontramos esses cânticos lindos, esses hinos maravilhosos, de acordo com a palavra do Senhor, de adoração ao nosso Deus. E não foi justamente para isso que nós viemos, para adorar? Então nós estamos fazendo, e isso é maravilhoso para nós. Glória a Deus por isso. Eu gostaria, irmãos, de convidá-los agora nesse instante a meditarmos na palavra do Senhor. Convido-os a abrir no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, um texto muito conhecido de toda a igreja, todos os irmãos. Isaías capítulo 6, nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. E a ideia, irmãos, do texto que foi lido de crônicas, a ideia dos cânticos, dos louvores, dos hinos, é tudo para convergir nesse texto. É de já ir trabalhando a nossa mente da glória do Senhor que encheu o templo na época de Salomão, de um Deus santo, 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 onipotente, do momento de confissão de pecados. Nós cantamos também que toda dádiva vem do Senhor, a chuva, as plantas que crescem, tudo vem das mãos do Senhor. Depois nós cantamos esses hinos, esses louvores maravilhosos, não há Deus maior, não há Deus melhor, O outro que diz também, grandes são as tuas obras, e tudo para convergir na ideia desse texto, irmãos. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, acompanhe aí na sua Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que temos de estar aqui e também de ouvir a tua palavra transmitida pela internet. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações, nas nossas vidas, para que possamos compreender as verdades que o Senhor quer transmitir a nós nesta noite. Que a iluminação do teu Santo Espírito, Pai, esteja conosco e que nós possamos, Senhor, sempre te glorificar por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, constantemente nós nos deparamos com pessoas que nos perguntam: aonde está Deus? Essa é uma pergunta que nós ouvimos de vez em quando, e às vezes é uma resposta difícil de se dar. Às vezes ficamos pensando, ou às vezes ficamos um pouco intimidados, por causa de uma questão que alguém nos levanta, mas chegam até nós e perguntam: aonde está Deus? E nessa semana que se passou, foi feita uma homenagem, foi comemorado o dia do 11 de setembro de 2001, quando aquele ataque terrorista, as 2 torres gêmeas, lá em Nova York, aconteceu. Fazem 19 anos. E muitas pessoas naquela época perguntaram, aonde estava Deus quando o World Trade Center foi atingido, onde aquelas pessoas morreram e sofreram. E naquela época, irmãos, houve uma entrevista com a filha do Billy Graham, Anne Graham. Ela deu uma entrevista na televisão americana, no Early Show,
onde ela foi confrontada com essa mesma pergunta, e ela deu uma resposta maravilhosa. Eu não leio porque o texto é longo, depois se os irmãos quiserem, os irmãos pesquisem na internet, ele é muito interessante, mas de uma maneira muito resumida, ela disse: vocês tiraram Deus da escola, proibiram as orações na escola, começaram a proibir os pais de disciplinar os filhos, começaram a pôr empecilhos cada vez maiores e a tirar Deus do meio da sociedade. E aí, quando vem uma catástrofe como essa, vocês perguntam: aonde está Deus? Deus foi tirado do nosso meio, Deus foi tirado das nossas vidas. É por isso que Ele não estava ali presente. Ela até faz a citação de um bilhetinho, que essa parte eu gostaria de ler. Ela fala de uma oração de uma menininha, né? Uma menininha escreveu um bilhete para Deus dizendo: Senhor, por que não salvaste aquelas crianças na escola? Se referindo a um daqueles atentados de arma. E a resposta dele seria: querida criança, não me deixaram entrar nas escolas. Não me deixaram entrar nas escolas. E a resposta seria do seu Deus. Em resumo, irmãos, nós deixamos Deus de fora da nossa vida, de nossas vidas, e depois nos perguntamos: aonde estava Deus? Mas essa pergunta surge, irmãos, não apenas em momentos como este. Em momentos de catástrofes ela acontece, como foi o exemplo. No momento de tsunami ela acontece. No momento de uma epidemia, de uma pandemia, as pessoas voltam novamente com essa pergunta: mas aonde é que está Deus que não está vendo todas essas coisas? E há uma heresia, queridos, que está às vezes no seio da igreja, e às vezes até alguns pastores pregam sobre isso, que é uma doutrina chamada de deísmo. E o que consiste essa doutrina chamada deísmo? Ela ensina que Deus criou o mundo de uma forma perfeita, tudo certinho, tudo quadradinho, tudo ajeitadinho, colocou funcionando e saiu fora. Então, de uma certa forma, reconhece Deus como Criador, mas não reconhece Deus como atuando neste mundo criado. Deus simplesmente fez e saiu. Então as coisas vão acontecendo como consequência, né? A ciência explica tudo, o homem busca explicar tudo, tudo pode ser encontrado como resposta, menos Deus. Do outro lado, né? Assim como Isaías, nós cremos no teísmo, né? É só mudar o D pelo T. Se tiver esse D, teísmo, você joga fora, você abraça o teísmo. E no teísmo, irmãos, nós cremos que Deus fez todas as coisas, criou o mundo com toda a perfeição, com as suas leis, tudo certinho, tudo ajeitadinho, bonitinho, só que ainda assim Ele atua. Ele controla todas as coisas, Ele cuida dos seus servos, Ele se relaciona conosco. Daí faz todo sentido nós orarmos, nós estarmos reunidos como irmãos, nós ouvirmos a sua palavra, porque Ele se faz presente. Da mesma forma como aquele texto que nós vemos da consagração do templo por Salomão, onde a glória do Senhor encheu toda a casa. Nosso Deus é um Deus presente conosco, Ele não nos abandona. E agora, irmãos, eu queria pensar com os irmãos dentro dessa passagem de Isaías, para que nós encontremos a resposta: aonde está Deus? Isaías nos dá essa resposta. E observe comigo, queridos, no ano da morte do rei Uzias, ao olhar para o trono do rei de Judá, vazio, o desespero talvez abatesse o povo, e com um pouco de razão, irmãos, porque Uzias reinou por 52 anos sobre Judá, e assim, a grosso modo, ele foi um bom rei para Judá, fez o que era reto perante o Senhor,
E a nação prosperou, conforme o relato do capítulo 26 de 2 Crônicas. Depois os irmãos podem conferir. Judá prosperou economicamente, social e belicamente. Prosperou em todas essas áreas. Porém, o rei, no finalzinho da sua vida, se você for olhar lá o relato, ele cometeu um deslize. Ele foi acometido por lepra, porque ele entrou no templo e ele quis oferecer incenso ao Senhor. Ele quis pegar uma prerrogativa que era dos sacerdotes. E quando os sacerdotes foram repreender ele não gostou, achou ruim. E Deus, para mostrar que os sacerdotes estavam certos, aquele homem foi tomado pela lepra e ficou doente, até o final de sua vida. Irmãos, lembra de um outro rei que também quis tomar as prerrogativas de sacerdote e foi rejeitado pelo Senhor? O rei Saul fez a mesma coisa. Samuel disse: espera que quando eu chegar nós vamos fazer a oferta ao Senhor, nós vamos fazer o sacrifício ao Senhor. Mas Saul não quis esperar, tomou a frente e sacrificou. E por isso Saul foi rejeitado por Deus como rei. A partir dali, aquele espírito que estava em Saul, que quando nós lemos no começo, que ele até profetizou, e era maravilhoso, a partir daquele momento o Espírito de Deus se retirou de Saul. E o texto nos relata que era um espírito maligno que o atormentava por toda a sua vida. E, irmãos, voltando aqui para Uzias, ele foi acometido por lepra. Mas há um detalhe, irmãos, que no livro de Crônicas não é dito, porque nós temos relato de Crônicas e de Reis no capítulo 15, do versículo 1 a 7. No livro de 1 Reis o relato é mais curtinho, é mais resumido. No de Crônicas ele é mais estendido e entra mais em detalhes. No de Reis não há esse detalhe, o porquê ele foi acometido da lepra. Já no de Crônicas ele existe. Porém, há um detalhe no livro de Reis que não há no livro de Crônicas, que o rei Uzias, no seu tempo, apesar de fazer prosperar o Israel, ele não tirou a idolatria do meio do povo. Israel ainda continuava sacrificando nos altos. Isso é um detalhe interessante sobre a vida do rei Uzias. A observação feita no livro de Isaías, irmãos, pode ser apenas cronológica. Esse fato de dizer no ano da morte do rei Uzias pode ser apenas para indicar quando aconteceu aquela visão. Mas ele também pode ter o sentido de demonstrar que quando Uzias morreu, o povo ficou meio desnorteado, né? Parece mais ou menos com aquilo que nós temos com a troca de governo, né? Um governo está indo bem, as coisas estão andando, ou até não vai muito bem, mas nós olhamos e pensamos, talvez possa entrar um pior do que esse, e nós ficamos com medo. Toda vez que há uma troca de governo, nós sabemos que há aquela instabilidade econômica, começamos a ter problemas, e talvez essa fosse a ideia que passasse na cabeça daqueles homens. Olhar para o trono de Israel e ver o trono vazio, saber que tempos difíceis iam chegar. Afinal, foram muitos anos de bênção e estabilidade no povo de Judá. Irmãos, às vezes nós olhamos as circunstâncias que nos cercam e os problemas, as dificuldades, e nós procuramos sempre respostas. Nós olhamos para o trono, vemos o trono vazio e começamos a procurar respostas. Às vezes nós olhamos, chegamos no consultório médico e vemos o consultório médico vazio. Às vezes, irmãos, nós chegamos na tribuna do parlamento e vemos a tribuna vazia. Às vezes, irmãos, chegamos numa sala de audiência para ter a nossa causa julgada e a sala está vazia. Ou até mesmo o lugar do chefe de família, que deveria estar sendo ocupado por alguém, está vazio. E é nesse sentido, irmãos, que às vezes nós nos perguntamos:
aonde está Deus? E aí o desespero começa a nos abater. Mas, queridos, Isaías, neste momento, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado sobre o trono. Uma visão maravilhosa, uma visão esplêndida. Enquanto nós olhamos a circunstância e podemos pensar que o trono está vazio, Deus está sentado no seu trono. Ele nunca deixou o seu trono. Ele está lá, firme e forte. Isaías viu Deus que estava sentado num alto e sublime trono, como um monarca oriental. A visão de Isaías é mais ou menos parecida com a de um monarca oriental. A palavra do Senhor aqui no texto, irmãos, é traduzida por Adonai. Eu não sei se os irmãos conhecem, todos conhecem a diferença, mas os irmãos podem observar aí que no versículo 1, a palavra Senhor está escrito com S maiúsculo e as letras, a continuação é minúscula. Já se os irmãos observarem, no versículo 3, a palavra Senhor, o S é maiúsculo, mas as outras letras também são maiúsculas, só que num tamanho menor. Então tem a diferença aí dos dois nomes. E justamente aqui, nesse primeiro nome, do versículo 1, é a tradução do hebraico de Adonai, ou seja, soberano Senhor. Aquela segunda tradução, que seria do versículo 3, já é o nome de Deus, Iavé. Então aqui no caso seria Iavé dos exércitos. E no versículo 1, Adonai está assentado. E Adonai significa soberano Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor reina. O Senhor está sentado no trono, irmãos, governando. É importantíssimo para nós termos essa visão. Aonde está Deus? Deus está sentado no trono, governando. O trono dos céus não está vazio. Irmãos, o trono do céu está ocupado pelo Senhor. O texto continua dizendo que as orlas do seu manto enchem o templo. Isso demonstra, irmãos, a sua realeza, a sua majestade, a sua autoridade real. E daí os versos seguintes vão continuar dizendo que os serafins estavam em torno dele, entoando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, a ideia da palavra serafim também é interessante para nós, porque ela dá a ideia de, a base dessa palavra é queimar, podendo significar o zelo dos serafins como sendo ardentes, mas o mais provável era que o seu aspecto era reluzente como o do fogo, brilhante. E outro relato interessante sobre esses serafins nos saltam à vista. Eles estavam servindo diante de Deus, no seu trono, governando, mas eles cobriam com as suas asas o rosto e cobriam os pés, em sinal de humildade, em sinal de reconhecimento daquele que estava diante deles. Eles se humilhavam, eles chegavam ali humildes diante de Deus. Era um grande sinal de respeito no Oriente cobrir os pés, bem como prostrar-se na presença do rei. Era um costume comum. Então Isaías, quando olhou aquela cena, ele entendeu perfeitamente o que aqueles serafins estavam fazendo e quem era o ser que estava recebendo aquela adoração. Fica tudo muito claro. Não tem nada escondido, não tem nada oculto no texto. É uma coisa clara. E irmãos, eles continuam dizendo que aquele que está sentado no trono é santo, santo, santo. E no hebraico, nós já sabemos que não há o superlativo, né? Nós não conseguimos falar santíssimo, que seria no nosso português.
No português nós poderíamos substituir esses 3 santos por Santíssimo, ou eu até diria, né, Santíssimo, porque pela repetição tripla, quando eles queriam enfatizar, eles repetiam 2 vezes, mas como aqui ele repetiu 3 vezes, eu me atrevo a dizer que seria Santíssimo. Deus é muito santo, Deus é muito maravilhoso, e eles estavam ali diante daquela presença. Irmãos, e essa canção era tão forte que diz o texto que as bases do limiar se moveram, porque dá a entender na leitura do texto daquele cântico que as bases do limiar se moveram por causa da canção, da entonação, da majestade daquilo que era dito. E você veja que interessante, os serafins não precisaram ficar inventando coisas para dizer diante de Deus, não precisam ficar buscando palavras para chegar diante de Deus, eles só chegam, constatam aquilo que está diante deles e proclamam: Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, não tem nada além disso. E queridos, nós não precisamos ficar inventando coisas, precisamos nos limitar a dizer aquilo que Deus é, aquilo que Ele tem feito. Não precisamos ficar querendo inventar coisinhas para chegar diante de Deus, para mostrar uma espiritualidade superior, para mostrar algo que está além daquilo que Deus requer de nós. E no meio, irmãos, desse estremecimento da casa, do templo de Deus, que se encheu de fumaça, simbolizando a sua presença, que era vista e sentida, e os irmãos viram no começo, lendo lá em Crônicas, quando a presença de Deus chegou ali no templo, o templo se encheu de fumaça, e aqui nessa mesma visão, ali estava cheio de fumaça da glória do Senhor, e conforme era permitido, essa fumaça, essa mesma nuvem que encheu o tabernáculo, essa nuvem tanto revelava como ocultava a presença de Deus. Veja que coisa interessante. Era para você ver, você via a fumaça, você sabia que Deus estava ali, mas ao mesmo tempo aquela fumaça não era para você ver a Deus completamente, porque se você visse, não seria possível aguentar tamanha visão. Irmãos, o poeta, quando escreveu lá no nosso cenário, o hino de número 13, ele diz que se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? E pensando na letra desse hino, irmãos, um dia eu tentei no meio-dia olhar para o sol. Não dá muito certo, né? Eu não sei quem já tentou, mas eu já tentei essa noite e não deu muito certo, não. E eu comecei, irmãos, depois disso eu comecei a imaginar como seria Deus, porque se eu não conseguir olhar para o sol que Deus criou, como seria olhar para Deus em toda a sua glória e todo o seu fulgor? Eu não consigo nem imaginar isso, está além da minha compreensão humana. E continuando, queridos, nós chegamos a um ponto interessante. Eu gostaria de perguntar, já que nós sabemos onde está Deus, eu gostaria de perguntar agora, onde está Jesus nessa história? Certamente que Isaías não relata aqui no texto, né? O texto não nos diz que Jesus estava ali. Alguns tentam forçar um pouquinho a interpretação do texto, dizendo que a Trindade está ali naquele tríplice santo, 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 dizendo fazer referência à Trindade. Isso acaba forçando um pouquinho o texto, porque não é essa a ideia de Isaías, não é essa a ideia do texto hebraico. Então não podemos dizer que Jesus está ali. Mas onde está Jesus nessa história? E vamos pensar conosco, irmãos, uma coisa muito interessante. A Bíblia nos relata que depois que Jesus Cristo foi ressuscitado, Ele subiu aos céus e assentou-se à destra
de Deus Pai. Jesus subiu aos céus e assentou-se do lado direito de Deus. Se Cristo, em sua oração sacerdotal, nos disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,15. Podemos entender, irmãos, que ele só retornou para o lugar onde estava no princípio. Quando Cristo subiu aos céus e assentou à destra de Deus, conforme vários textos bíblicos nos dizem, depois, se os irmãos quiserem conferir e anotar, temos aí um texto, temos o credo apostólico que fala isso, mas com base nos textos bíblicos de 1 Pedro 3,22, vou ler, os irmãos acompanhem aí, ó. O qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Também temos Hebreus 10,12, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10,12. E Colossenses 3,1 nos diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, vários textos nos mostram que Jesus, quando ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à destra de Deus. E orando, ele disse: Pai, eu quero retornar àquela glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Então, eu posso concluir, com base nessa palavra, que Jesus estava ali na visão de Isaías. Jesus estava ali do lado de Deus. Isaías não relata, mas se ele voltou para a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, era exatamente ali que ele estava naquele momento. Irmãos, e quando nós lemos no livro do Apocalipse, o capítulo 4 e o capítulo 5, onde João relata a visão do trono de Deus, e depois no capítulo 5, quando ele relata o Cordeiro de Deus recebendo o livro que estava selado, e somente ele era digno de abrir o livro, nos diz o texto que o Senhor estende aquele livro com o seu braço direito e o entrega para o Cordeiro, mostrando que o Cordeiro estava do seu lado direito, ali, junto com ele, o único que era digno de desatar os selos e abrir aquele livro. Como eu disse, queridos, não podemos supor que o Santo, Santo, Santo faça uma referência à Trindade, de forma nenhuma, porque aí seria demais forçar o texto. Mas podemos sim, irmãos, supor que Jesus Cristo estava do lado de Deus quando Isaías teve essa visão, porque ali era o seu lugar, não tinha outro lugar para ele estar, não tinha outro lugar ou outra coisa para ele estar fazendo. Não podemos imaginar que no momento da visão de Isaías, Jesus tinha ido dar um passeio no parque. Não, ele estava ali também recebendo a adoração e o serviço dos anjos. Mas com base, irmãos, na revelação progressiva, nós sabemos que ele está reinando e governando junto do Pai. Junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo está reinando, até que ele restaure todas as coisas e coloque os inimigos do Senhor debaixo dos seus pés. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao versículo 28. Quando chegar esse momento que Jesus vencer o último inimigo, diz o texto, que é a morte, restaurar toda a criação, ele vai entregar de novo ao Pai, e ele vai passar ali para que os dois possam governar eternamente, para todo sempre sobre a sua criação. O Senhor Jesus também está governando com Deus Pai. Irmãos, seguindo para a conclusão, nós entendemos que o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor Jesus reina também, seu poder soberano, sua glória, sua autoridade está por toda a terra,
Quando for questionado sobre onde está Deus, não tenha medo, não tenha dúvida para responder. Não tenha dúvida nenhuma. Ele está assentado num alto e sublime trono, governando. Quando estiver passando por um momento de dificuldade e você pensar aonde está Deus nesse momento, lembre-se, Deus está sentado no trono, alto e sublime, governando. Não se esqueça jamais disso. Você sabe a resposta, creia. E isso, queridos, eu creio que tem que implicar em algumas coisas para nós, algumas coisas para a nossa vida. Primeira delas, tudo está nas mãos e no controle de um Deus soberano. Ao saber que Deus governa, ao saber que Deus se assenta no trono, eu preciso ficar tranquilo, porque tem alguém que está governando. Tranquilize-se, espere, acalme-se, Deus está governando. Nós chegamos no segundo ponto, não somos guiados pelo acaso, pela sorte. Não pense que você está numa maré de azar, ou que você está numa maré de sorte, porque isso para o cristão não existe. Nós cremos na providência de Deus, no seu governo soberano sobre as nossas vidas, não no acaso, na sorte, no azar. Nós não cremos nessas coisas. Justamente por isso, por essa visão que Isaías teve, de Deus governando tudo isso. E isso, irmãos, precisa, na terceira coisa, precisa nos trazer segurança ou temor. Segurança no sentido de estarmos confiados, tranquilos de estarmos na mão do Senhor, ou aterrorizados por saber que nada passa desapercebido aos seus olhos, de saber que nada do que nós fazemos fica em oculto. O Senhor está vendo todas as coisas. Por isso, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, versículo 16. Isso, irmãos, nós só podemos fazer por meio de Jesus, que é a referência desse texto de Hebreus. Isaías teve uma visão, e nós podemos nos achegar ao trono todos os dias. Isaías viu aquela única vez. O texto diz que o anjo tirou uma tenaz do altar, tocou os lábios de Isaías e o purificou. Mas nós, irmãos, nós temos acesso ao trono do Pai todo momento, a todo instante. Toda vez que eu oro, toda vez que eu busco a presença de Deus, toda vez que eu busco estar junto com o Pai, eu posso me achegar ao trono de Deus por meio de Jesus Cristo, que é o que Hebreus 10, capítulo 19 nos diz. Podemos nos achegar com confiança pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus Cristo. Isaías teve uma experiência única, mas nós podemos ter a experiência maravilhosa de Isaías todos os dias. Isso é maravilhoso, queridos. E em quinto lugar, para encerrar, não brinquemos com a santidade do Senhor. Se tudo está diante dele, nós precisamos saber que estamos diante da santidade do Senhor. E toda reverência, assim como aqueles serafins tiveram diante de Deus, nós precisamos ter na nossa vida cotidiana. Toda reverência ao Senhor. Temos acesso, podemos falar, podemos estar seguros, tranquilos, mas sem nos esquecer de toda referência. Se necessário, cobrir o rosto e os pés diante do Senhor, em humildade, àquele que é todo-poderoso, querido. E que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 18?
hinos de número 18. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por o Senhor ser o mesmo Deus dos antigos, o mesmo Deus de ontem, de hoje e o que será eternamente. Ó Deus, nós te louvamos pela tua soberania, pelo teu governo, pelo teu controle, Pai. Nós te louvamos porque nós podemos saber, de acordo com a tua palavra, aonde o Senhor está, aonde o seu Filho Jesus está. Ó Deus, e nós podemos estar confiantes do teu cuidado, do teu amparo, de que o Senhor governa todas as coisas, inclusive a minha vida e a vida dos meus irmãos, que o Senhor governa a tua igreja, e que o Senhor governa, Senhor, todo este mundo, ainda que eles não se submetam à tua vontade, ainda que eles não se submetam ao teu querer. Ó Deus, o Senhor está no governo de todas as coisas, e a tua graça comum, ó Deus, é que tem sustentado todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, por todo o cuidado, por toda a providência, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, se necessário, às vezes na nossa falta de fé, de não olhar para Ti, ó Deus, de olhar muitas vezes para um trono humano vazio e nos desesperarmos. Ajuda-nos, Senhor, a confiar plenamente no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver a vida que Te glorifique, que Te exalte, que os nossos dias, Senhor, digam cada vez mais: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Pois a Tua palavra também nos orienta: sede santos, porque eu sou santo. Pai, despede-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos debaixo da Tua graça, Senhor, para que nós possamos, Senhor, nessa semana, Te servir e Te glorificar,
e que logo mais, Senhor, no próximo domingo nós possamos estar reunidos para o Teu nome, engrandecimento do Teu nome, do Teu reino e da Tua glória. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Pode se assentar um instante. A mensagem que pediram para eu passar, o aviso, é sobre os dízimos e as ofertas. Eu acredito que os irmãos já estão bastante familiarizados, né? Gasofilaço está no final. Aquele que quiser fazê-lo, esteja à vontade. Tá bom? João, temos mais alguns avisos? Temos mais alguns, irmãos? Lenice? Terça-feira, reunião de oração às 15 horas, aqui na igreja. Então tá bom. Pois não, João. Eu e a Sueli estamos participando de uma reunião de oração lá na igreja IPO, né? Se os irmãos da igreja, da congregação, quiserem montar um grupo pelo Zap, né? A gente está disposto a fazer, porque a gente está participando lá, mas eu gostaria de fazer um grupo aqui, tá? Porque lá tem 3 grupos, né? Mas eu estou lá porque existe lá, né? Mas os irmãos quiserem fazer aqui, eu estou à disposição de ajudar a mexer com o Zap, porque a senhora está mais ao par do como funciona. A gente pode montar um grupo aqui, tá? É todo domingo às 8h15 da manhã, até o horário do culto, né? A gente faz oração, né? E se os irmãos tiverem, é só ligar para a gente vai começar a montar isso. Só isso. É isso, meus queridos. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana. E Deus abençoe a semana dos irmãos. Amém.